Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Semana Santa, feriadão, mas a gente está aqui, torcedor, trabalhando para deixar vocês bem informados. Vocês viram que fizemos um vídeo ontem, né, falando sobre mais uma polêmica que foi criada, que foi vazada de forma proposital, né, foi vazada de forma proposital para tentar tumultuar o ambiente do Santa. Essa questão aí de empréstimo de dinheiro da federação, tal, que não foi nada de empréstimo, tá? A gente trouxe aqui o presidente da federação falando. Embora eu não concorde com muitas coisas que o presidente fale, mas a gente tem que ser responsável e tem que trabalhar com responsabilidade e com seriedade para trazer os fatos e informar o que de direito é que tem que ser certo. Então informamos, trouxemos a palavra do presidente e ficou tudo definido. Já tinham falado também durante a semana a questão dos atrasos salariais, que foi atrasado o salário do Santa Cruz durante 5, 6 dias por questões de uma transferência bancária que deu um problema, que deu um atraso, mas foi pago. E a gente também aqui falou que foi vazado de forma proposital. Alguns diretores ainda lá no Santa Cruz, eles não estão cientes que eles vão sair, que eles vão pegar o beco. Tem grupo político no Santa Cruz que ainda não está sabendo que vai sair do Santa Cruz e querem tumultuar a todo custo, por questão de vaidade, como a gente falou. E a gente vai sempre enfatizar aqui, torcedor, para deixar essas pessoas encurraladas na parede, porque eles também têm culpa demais na situação atual do Santa Cruz. Mas foi tudo isso para tumultuar o ambiente, para dificultar a preparação do time que vai para uma estreia dificílima contra o 13 no campeonato, importantíssimo. Mas a gente está aqui, repito, torcedor, estamos aqui para fiscalizar e estamos aqui para cobrar. Mas quem estiver pensando que vai tumultuar, que vai bagunçar ainda mais o ambiente que já está muito bagunçado do Santa, não vai não, tá bom? Mas tudo isso aí a gente já falou que é por questões de vaidade, de ego, porque querem ter prioridade nas decisões da SAF, onde o presidente Bruno Rodrigues e o presidente do Conselho Deliberativo, o Vitor Pessoa de Mello, eles estão tratando isso aí. Por quê? Porque são esses dois poderes que serão a SAF irão passar por esses dois poderes. E tem diretores, ex-diretores que querem ter prioridades nessas decisões. E não é para ter não, tá? Porque foram eles os culpados por essa situação atual do Santa. Mas vamos deixar essas coisas vinculadas e repito, viu? Você, diretor, ex-diretor, que tá aí querendo tumultuar, seus dias estão contados. Você vai ser chutado do Santa Cruz Futebol Clube. Porque você tem culpa na situação atual que o Santa Cruz se encontra. Então você, ó, vai pegar o seu paninho de bumbum e zarpar do Santa Cruz. Mas vamos falar do time, torcedor. Vamos falar de campo e jogo, né? Mas antes da gente falar do campo e jogo, né, que tem algumas novidades. Tem o Marcelo Cabo que vai falar aqui também. Tem a provável escalação do Santa Cruz. Tem a nossa opinião também que vamos falar aqui. Então hoje o pré-jogo está recheado, torcedor. Mas antes, ó, quero que vocês deixem o like no vídeo, né? Para mais tricolores ter acesso. Quem não conhece o Cash Coral, vai chegando aí, torcedor. Aqui é um canal que fala única e exclusivamente as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. E aí, a gente está aqui para deixar vocês bem informados, torcedor. Então vai deixando teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. É importante você deixar o like para mais tricolores ter acesso. E se inscrever, né? Para dar moral ao nosso trabalho que a gente vem aqui diariamente trazendo essas informações do Santa Cruz. Aqui tá passando um comercial, né? Que é dos nossos patrocinadores. A galera que tá sempre com a gente, né? Jogo de Ouro.bet, Postos de Deslube, Teixeiras e Seixas, ZS Autos, Pizzaria e Restaurante Passira. Então, a galera, um abraço para todo mundo aí, tá? Tá sempre fortalecendo o Cash Coral. Aqui, as bolachas da Vovó Vera, para deixar o seu café da manhã, sua janta, seu lanche ainda mais melhor e mais delicioso. Bolachas da Vovó Vera. E aqui está passando um outro comercial, é onde eu lhe convido para fazer parte do grupo de membros do Cash Coral. Tem planos a partir de R$ 4,99
onde você, torcedor, vai ser um incentivador do nosso trabalho. Então vem fazer parte, e está aqui na descrição do nosso vídeo, né, o link. Você já vai direto aí para ser membro. Inclusive, você sendo membro, fala com a gente no nosso direct do Instagram, que a gente disponibiliza um grupo de WhatsApp para você participar, né, e debater sempre no nosso grupo de WhatsApp exclusivo para membros. E aqui o nosso Instagram, Cast Coral 14, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Enfim, né, está chegando aí a estreia do Santa Cruz, né, contra o 13, um adversário difícil. Historicamente, o 13 ele sempre faz jogos duros contra o Santa Cruz, mas o Santa Cruz é o grande da parada, né? É onde vai ter um investimento aí. O presidente falou recentemente numa entrevista com o João Vitor na Rádio Jornal que a folha do Santa Cruz, hoje ela está girando em torno de R$900 mil, e durante a Série D ela vai passar de R$1 milhão, ou seja, investimento pesado, onde o Santa Cruz tem que se impor diante do 13. Embora o jogo seja na casa do adversário, mas lá terão cerca de 3 mil tricolores. A capacidade do estádio é 10 mil. Eu acho que vai ter pouco mais de 5, 6 mil torcedores do 13, né? Vai ser a maioria, porque estão jogando em casa, mas vai ter uma grande quantidade de torcedores do Santa Cruz. Onde o Santa Cruz joga nesse país, a torcida do Santa vai forte, pesado, acompanhar o time do povo. Então, o Santa Cruz tem que fazer um bom jogo. Vai estar sendo apoiado pela sua torcida também, né? E aí, como o presidente falou, uma folha salarial acima de 900 mil, podendo chegar a R$1 milhão, o Santa Cruz tem a obrigação de fazer um bom jogo e de vencer o jogo para o torcedor. Por que não? Tem que vencer o jogo, né? Marcelo Cabo, ele teve 15 dias, né? Após a saída do Itamachule, Marcelo Cabo teve 15 dias. Não dá ainda, torcedor, vamos ser bem sinceros, não dá ainda para a gente detalhar e dizer se o time amanhã vai estar muito bem, mas a gente espera ainda aí, né, um bom time, bem taticamente ali, tem bons valores individuais. Tem o Giovani Soares, que foi contratado, que é bom jogador. Tem o William Júnior, Giovani, que foi destaque do Campeonato Catarinense. Tem o William Júnior, que foi destaque no Campeonato Candango, né, pelo Gama, e foi campeão. Tem uns jogadores aí, né, Thiago Galhardo, que a gente espera que ele esteja melhor fisicamente. E algumas outras peças também aí, né, no meio campo, Pedro Favela. Então a gente espera que Santa Cruz seja um time proposital para propor jogo. Propor jogo, que é isso que o torcedor do Santa Cruz quer, que saia daquela ideia, daquele futebol reativo que o Santa Cruz sempre teve aí, né, nos últimos anos, e sobretudo agora há pouco com o Itamachule, onde o Santa Cruz agora ele vai ter que propor jogo para subir. Se quiser subir, tem que ser o grande e tem que jogar como time grande. A gente vai falar aqui, torcedor, a provável escalação do Santa. Tá aqui, ó. Felipe Alves, Totti ou Israel? Por que Totti ou Israel, torcedor? Porque o Yuri Ferraz, ele vai cumprir uma suspensão pela CBF, né? Por conta de uma suspensão, né? Por conta do campeonato do ano passado, onde ele defendia o ABC. E aí ele vai cumprir essa suspensão. A suspensão é de 4 jogos, mas o departamento jurídico do Santa já está atuando para ver se consegue reverter e diminuir essa pena. Mas para esse jogo ele não vai jogar. E aí por que a gente botou o Totti ou Israel? Israel ou Totti? Porque o Totti voltou de contusão, está treinando normalmente, e aí fica essa dúvida, ou Israel ou Totti. O miolo de zaga não mexe, Matheus Vinícius e o Eurico, e a lateral esquerda, Rodrigues. O meio campo, torcedor, a cabeça de área, é onde tem outra dúvida também. Embora ele tenha treinado boa parte com Gabriel Galhardo, ele sempre modificou a cabeça de área. Ele começava com Gabriel Galhardo e depois fazia as modificações com Balotelli e Jonatas Paulista. Então essa é a segunda dúvida dele, do treinador Marcelo Cabo. A segunda volância ali, né, vai com Pedro Favela, e o camisa 10 será o William Júnior, esse que a gente falou, que veio do futebol brasiliense, onde foi campeão pelo Gama. O trio de ataque, torcedor, aqui a gente não põe dúvidas no trio de ataque, mas agora pela manhã a gente
conseguiu também detectar uma outra dúvida, a gente ficou sabendo de uma outra dúvida do treinador Marcelo Cabo no trio de ataque. Ou seja, Giovani Soares vai cair por uma ponta, o Thiago Galhardo vai ser o centroavante e a outra ponta, torcedor, vai ficar entre Thiaguinho e João Pedro. Por que Thiaguinho ou João Pedro? Com o Thiaguinho, ele vai ter 2 pontas e um centralizado, né, que é o Thiago Galhardo. Sem o Thiaguinho, ele vai ter o João Pedro aqui, mas o João Pedro vai auxiliar o William Júnior ali, entendeu? Na meia cancha, ou seja, vai ficar no 4-4-2. Então, são essas dúvidas aí do treinador Marcelo Cabo. Então, assim, dá pra gente ver, torcedor, que o time do Santa ele está com boas peças, tanto no time titular quanto no time reserva. E esse time ainda vai ser reforçado. O que a gente pedia no Campeonato Pernambucano, que era para ter um elenco mais robusto, com algumas peças, essas peças estão à disposição para o treinador Marcelo Cabo agora. E aí cabe o Marcelo Cabo dar uma cara nesse time para o Santa Cruz jogar de fato como tem que jogar e, como a gente falou aqui, propor no jogo, indo para cima do adversário, respeitando acima de tudo, tá? Mas o grande da parada é o Santa Cruz, por ter um investimento, né, acima de 900 mil reais e vai chegar aí até R$1 milhão essa folha do Santa Cruz. Sobre o 13, torcedor, o 13 ele mudou muito, tá, em relação àquele jogo que ele jogou contra o Santa Cruz agora no começo do ano, primeiro jogo da temporada. Mudou o treinador, que era Renatinho e agora é o Felipe Surian. O destaque do 13 é o volante meia, né, o Dionis. Tem lá no 13 também 3 jogadores que passaram aqui no futebol pernambucano, sobretudo 2 jogaram no Santa. Um campeoníssimo que foi o Wellington César, né, participou da campanha 2015, 2016, daquela época, daqueles 2 anos mágicos que o Santa Cruz teve, 2015. E o Pipico, que foi artilheiro pelo Santa Cruz. E o outro é o Diego Ivo, zagueiro que jogou no Sport, né, em 2013, 2013, jogou no Sport o Diego Ivo. Então, esses jogadores estão lá no 13. No Campeonato Paraibano, torcedor, o 13 chegou na semifinal, como o Santa chegou. O Santa Cruz foi eliminado pelo Sport e o 13 foi eliminado pelo Botafogo Tabaraíba. E o 13 ele foi... perdeu o jogo em casa, né, pro Amigão, no Amigão de 2-1, e no Almeidão o 13 empatou de 1-1 com o Botafogo da Paraíba e foi eliminado. O Botafogo foi o vice-campeão, perdendo a final pro Souza. Ou seja, um jogo é difícil, jogo duro, torcedor. Outro detalhe, a gente não vai fazer pós-jogo se o jogo não for transmitido. Se o jogo for transmitido, a gente vai fazer sim um pré-jogo, o pós-jogo. Mas se o jogo não for transmitido, como tem a possibilidade de não ter transmissão, a gente não vai fazer pós-jogo, até porque a gente não vai analisar o que a gente está ouvindo. A gente tem que analisar o que a gente vai ver. E aí, durante a semana, vamos dar algumas opiniões de alguns lances que a gente for ver dos melhores momentos. Mas informação, falar com contundência do jogo, a gente não vai falar porque a gente não viu, caso o jogo não seja transmitido. Tá bom? A gente vai deixar bem claro aqui. Torcedor tricolor. Vamos ver agora, né, o Marcelo Cabo, torcedor. O Marcelo Cabo, ele vai falar aí, né, de algumas coisas, de como foi a preparação para esse jogo dificílimo contra o 13 e a estreia do Campeonato Brasileiro do Santa Cruz na Série D. Outro detalhe, torcedor, fica ligado sempre no Cast Coral, que a gente vai passar o final de semana todo trabalhando em apuração para trazer informações sobre a SAF, porque na próxima semana a gente já tem informações que vão ter chegadas e vão ter saídas de diretores, de jogadores no Santa Cruz Futebol Clube. E a SAF está andando e nessa semana terá também aí, né, uma definição já certa sobre alguns passos adiante que a SAF vai dar. Fica ligado com a gente vai passar o final de semana todo trabalhando de apuração para trazer as informações para vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Vamos ver agora o Marcelo Cabo, na entrevista coletiva nas lentes da TV Coral. Na tela, o Marcelo Cabo. Marcelo, boa tarde. Kaline, tudo bom? Boa tarde. Marcelo, a gente já consegue ver mudanças no Santa para essa estreia amanhã, no domingo, contra o 13? Já Sim. O dedinho do Marcelo já em campo? Sim, com certeza, né? Eu tive assim 2 semanas completas de treinamentos, né? A gente reputa como uma intertemporada. Semana passada foi uma pautada mais para conceitos de parte física, né? Para que os jogadores pudessem se adaptar melhor à minha metodologia de trabalho, à intensidade dos meus treinos.
E tivemos uma semana, como a gente sempre diz no futebol, bem puxada na semana passada. E essa semana, mais a questão dos ajustes táticos, né? Priorizando mais o ajuste tático. Então, assim, reputo que foram 2 semanas muito bem proveitosas. A gente tem, assim, conseguiu alinhar bastante o nosso trabalho assim integrado. Só para vocês terem uma ideia, nosso departamento médico hoje a gente esvaziou bastante. Nós só temos um atleta hoje entregue ao departamento médico, é o Matheus Melo. Então, assim, todos os outros jogadores já estão entregues, né, a nós. Então, a gente, nesses 15 dias de trabalho, a gente conseguiu, que era uma coisa que a gente tinha como planejamento, era esvaziar o departamento médico e ter boa parte do elenco à disposição, e a gente conseguiu, nesses 15 dias de trabalho, alinhar o trabalho, né, potencializar o grupo naquilo que eu penso sobre sistema tático, plataforma de jogo, conceitos. Claro que não vai estar uma equipe ideal, né, isso aí demanda um pouco mais de tempo, mas já vai ter uma equipe que a gente conseguiu, nesses 15 dias, implementar a nossa ideia do que eu penso que a gente precisa ter para essa estreia de campeonato. E aí o restante do crescimento da equipe vem com a evolução do passar dos jogos, né, de mais semanas abertas que eu vou ter de treinamento, para que a gente chegue naquele momento ideal que a gente entende para a equipe. Marcelo, boa sorte na estreia, no domingo contra o 13. O primeiro jogo que você comandou o Santa foi contra o ABC, foi um amistoso. Naquela ocasião, antes, na coletiva, você disse que iria usar um pouco da base, logicamente, do Itamar. E agora você teve mais uma semana, inclusive, de trabalho, né, por conta do adiamento da competição. Vai mudar muita coisa daquele time que enfrentou o ABC para este time que vai entrar em campo domingo? E, logicamente, que toda a torcida quer saber como está o condicionamento do Thiago Galhardo, que ele ganhou também mais uma semana e o torcedor já estava na cobrança para que ele mostrasse o futebol que o credenciou a ser contratado pelo Santa Cruz. Marcelo? A gente não muda muito, até porque não chegou muitas contratações depois daquele jogo com o ABC, né? Do jogo do ABC só chegou o Giovani, né? Então a gente pensa numa base daquele jogo, com alguns ajustes para a sequência. Quanto ao Thiago Galhardo, com certeza ele evoluiu. Foram 15 dias de trabalho intenso, ele com uma entrega muito grande. Nessas 2 semanas de trabalho, ele bem focado, bem concentrado, sabendo e entendendo, né, o tamanho da responsabilidade que nós temos nessa estreia, nessa competição. Eu posso falar para você que ele não vai estar 100% ainda, porque ele requer ritmo de jogo, e isso ele vai ganhar com o passar dos jogos, para que ele possa ter bem alinhadas as questões física, técnica e tática, mas ele já vai estar com certeza bem melhor do que ele estava no jogo do ABC. Marcelo, boa tarde. Qual a postura do Santa nesse primeiro jogo fora de casa? É claro que dentro de casa a gente sabe que a postura deve ser de um time que vai buscar o resultado para fazer o seu dever dentro de casa. Mas quando se joga fora de casa, na tua opinião, qual vai ser o teu conceito quando jogar fora de casa? Será um time que vai jogar da mesma forma que atua no Arruda, ou vai ser um time um pouco mais precavido, sabendo que o adversário jogando dentro de casa também vai impor um pouco mais de pressão em cima do time? A gente vai buscar preparar uma equipe com um comportamento igual, tanto dentro quanto fora de casa. Mas a gente tem que entender que quando a gente pega um adversário fora de casa, o adversário ele é mais propositivo. Talvez ele nos leve a ter um pouco mais de uma marcação, até uma linha mais média-baixa, porque o adversário te leva a isso. Eu sempre falo que a minha equipe ela vai ser sempre equilibrada e preparada para as fases do jogo. Se o adversário nos levar a uma fase de bloco baixo, a gente vai estar preparado. E se eles também nos propiciar que a gente continue jogando como a gente pensa, né, em bloco alto, marcando pressão, se esse nosso jogo encaixar, a gente vai ter o mesmo comportamento dentro quanto fora de casa, mas a equipe vai estar preparada para qualquer fase do jogo. E sempre que eu digo, a minha equipe vai ser sempre uma equipe equilibrada. Com a bola vai propor o jogo, vai sempre buscar o gol do adversário, e sem a bola vai marcar forte. Então isso é a tônica da minha equipe.